Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza. Segunda-feira de bênção, segunda-feira de milagre. Em nome de Jesus Cristo, está começando o programa Café com Boa Notícia, em nome de Jesus. Meu nome é Isaías Lima, sou pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, da Igreja Internacional aqui de Fortaleza, nossa sede, o missionário R.R. Soares. Estou seguindo. Solta aí. Glória a Deus, aleluia. Você tem que seguir a Jesus Cristo, ficar firme nele. O nosso Deus tem tantas coisas maravilhosas, meu irmão. Ele está contigo nesse momento. Eu quero que você ore comigo, Pai Celestial. Abençoa, meu Deus, essa pessoa que está comigo nesse momento, orando. Muitos estão, meu Deus, acordaram preocupados com muitas coisas que precisam se resolver. Mas nós confiamos na sua mão. Essa segunda-feira, meu Deus, vai ser uma bênção na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Solta aí. Com muito louvor. Adore o Senhor essa manhã. Glorifica o nosso Deus em nome de Jesus Cristo, pessoal. E ontem na nossa igreja foi algo, meu irmão, espetacular. Algo eu não consigo mensurar, não consigo, pessoal, explicar com palavras aquilo que o nosso Deus fez. Foi, meu irmão, um dia de santa ceia do Senhor. Foi dia de compromisso, foi dia de se ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. E olha, você já observou que todos os dias o nosso adversário, ele tenta tirar a sua comunhão com Deus, já observou? Ele tenta tirar a sua comunhão com o Pai. Então você não pode permitir isso, tá bom? Foi lindo o que o nosso Deus fez. Maravilhas, testemunhos, coisas lindas o nosso Deus fez nesse domingo e vai fazer nessa segunda na tua vida, em nome de Jesus, tá? Você vai ficar agora com testemunhos, com depoimentos, pessoas que vieram à casa do Senhor e foram tocadas pelo poder de Deus. E aí você já prepara aquele café, que eu quero tomar café com você. Meu filho trabalha em Sobral, ele é engenheiro, e eu oro muito por ele. Daí, quando foi ontem, ele foi lá em casa e disse: mãe, eu me livrei do acidente muito grande. Eu passei, estava muito cansado, peguei muito sol e tudo, porque ele trabalha no meio dos operários mesmo, tudo. Aí disse que dormiu na direção e quando acordou estava bem em frente a um buraco, assim. Eu disse: meu filho, são minhas orações, que todo dia eu digo: Senhor, acampa anjo sobre o carro do meu filho. Foi uma bênção, pastor. Vamos aplaudir Jesus, livramento. Quantas bênçãos aí? Pastor. Oi, do Brida Pastor, Leite. esse testemunho é do planejamento. Planejamento, sim. Na semana que o senhor ia começar, eu tinha recebido um grande desafio na empresa para fechar algumas vagas em Campinas, onde eu trabalho tem várias unidades no Brasil. Uhum. E aí as meninas chegavam, minhas amigas, né, do trabalho, diziam assim: nossa, Lígia, tu pegou um desafio daqueles. Aí eu peguei o planejamento e disse: por Deus, vai abençoar. E eu não sabia ainda o que era, né? Que ela disse que era um desafio e eu ia saber na segunda-feira. Uhum. Aí ali eu já coloquei: Senhor, abençoa, que eu não sei o que é. Então eram 11 vagas para poder eu fechar de consultora. E lá, pastor, a região para empregabilidade é muito forte. Então, o desafio era muito grande para encontrar pessoas, né, para trabalhar. E a primeira semana passou e eu disse: meu Deus, não consegui fechar nenhuma. Mas na segunda semana, pastor, as 11 que nós tínhamos, nós fechamos, porque eu comecei a determinar a semana toda e tinha colocado no planejamento. Nós vamos fechar. Deus mandou da onde não tinha. E a empresa já tinha gastado dinheiro com consultoria para poder essa consultoria fechar essas vagas. Já tinha feito de tudo e ninguém fechava essas vagas. E veio para minha mão e a gente fechou, graças a Deus. Glória a Deus, vamos aplaudir nosso Deus. Glória a Deus, eu estou aqui com o café. Olha só, deste lado aqui está, eu vou apontar para a câmera, ó. Café com boas notícias. Esse aqui, ó, olha só que maravilha. Quem quer boa notícia? Você quer boa notícia? A palavra de Deus tem tudo que você precisa, tudo que você necessita. Parece, pastor, o que o senhor está falando? Eu tenho uma Bíblia aqui na minha casa, está até aberto no Salmo 91, mas a sua vida não vai mudar com a Bíblia aberta no Salmo 91. A palavra de Deus ela tem que fazer efeito aqui.
e ontem foi algo lindo. A nossa igreja, para quem não sabe onde é que fica, ela fica na rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. É isso mesmo. Enquanto você toma um café, vai tomando café aí e você vai vendo aí onde fica a nossa igreja, na mesma rua do 34º Distrito Policial, na mesma rua do 34º Distrito Policial, na rua Princesa Isabel. Aí você mostra agora a frente da igreja, mostra a entrada da igreja. Essa é a nossa igreja e eu te espero em nome de Jesus. Hoje tem reunião da prosperidade, eu te espero junto com o pastor Lúcio. A semana está uma semana de bênção, de milagre, em nome de Jesus. Já tomou café? Eu vou tomando aqui o meu café. Tá quente, tá maravilhoso. Solta o louvor aí, em nome de Jesus. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom em todo tempo. Isso, meu irmão. Você não pode permitir a tristeza entrar no teu coração. Até um assunto muito importante que foi pregado nessa igreja. O desânimo está tomando conta do coração de muitas pessoas. O desânimo, eu não estou falando com uma pessoa que não é da presença de Deus, não é uma pessoa afastada dos caminhos. Não, eu estou falando com você, amigo, que é firme na presença de Deus e o teu coração está desanimado. Levanta a cabeça, Deus é contigo. Deus é contigo. Não significa que as coisas... Olha, pastor, as coisas não estão bem, mas não significa que Deus está longe de você, que Deus não está contigo. Isso é mentira do diabo. A Bíblia fala que José, quando preso injustamente, a Bíblia diz assim, ó, e Deus estava com José. Preso injustamente, a mulher de Potifar assediou ele fugiu daquela situação e foi ainda injustiçado. E quando eu li a primeira vez isso, e Deus estava com José, no primeiro momento não entendi, porque tudo estava dando errado. Mas nós temos uma maneira de medir a presença de Deus na nossa vida errado, com as situações que nós estamos vivendo ou passando. Deus é contigo. Se você crê que Deus é contigo nesse momento de luta e adversidade, você vai passar por ele, vai aprender com isso e, meu irmão, nunca mais você vai voltar para esse deserto e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Deus abençoe você. Olha, quarta-feira vai ser dia de buscar pela família em nome de Jesus. Nós estamos ungindo as pessoas nessa quarta-feira, ungindo com a unção da proteção, e eu espero você aqui em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Fica agora com a chamada de quarta-feira. Eu vou estar aqui em nome de Jesus, orando por você, clamando pela sua vida, em nome de Jesus Cristo. E depois, um testemunho forte daquilo que o nosso Deus tem feito na vida daquele que crê. Você sabe o que quer dizer família? Família quer dizer amor, companheirismo, diversidade, aprendizado de vida, união, unanimidade. A família não é algo que nos é dado perfeita e preparada, mas nos é dada como uma semente que necessita de cuidados constantes para crescer e desenvolver-se. Devemos, portanto, estar conscientes de que é preciso trabalhá-la e cultivá-la constantemente com muito amor. Se até hoje sua família tem sido o oposto e só se vê desilusões, brigas, ciúmes, separações, e você está cansado de tudo isso e quer uma mudança total em seu lar, esta reunião foi feita para lhe ajudar. Quarta-feira da Sagrada Família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha colocar a sua família na mão de Deus e lutar para ver a transformação do seu lar por completo. Na Rua Princesa Isabel, número 1103, entre as ruas Clarindo de Queiroz e Duque de Caxias. Estacionamento amplo e gratuito no subsolo. Quarta-feira da Sagrada Família. O que Deus fez na sua vida, Gilson? Na verdade, são várias bênçãos. Eu vou resumir cada uma para ser rápido. Começa ali no meio da pandemia, Deus me abençoou minha renda com pelo menos 15 vezes mais, bem no meio da pandemia. Aleluia. E nesse tempo eu
trabalhava de aluguel e morava de aluguel. Construí o meu galpão e minha casa. Aleluia. Em seguida, veio a compra do meu sítio, que era um sonho que eu tinha, de 3.500 metros quadrados, com a casa pronta, com a árvore, com tudo. E a próxima, hoje eu estou em construção de um triplex com vista para o mar, está em 90% de construção. Aleluia. E a última benção, por último, foi que meu filho foi, de 13 anos, foi fazer um teste no Ceará, nas categorias de base, né, das peneiras. Foi aprovado no final do ano e agora, recentemente, fechou o contrato até 2028. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. 98675-74939, 8675-7493, em nome de Jesus Cristo. Coloque imagens. Pessoal, uma das coisas que me faz feliz é ver uma pessoa batizar, né? Eles vão colocar agora imagens do último batismo que teve na nossa igreja. Coloca, por favor. Isso. Essas são imagens dos irmãos aceitando Jesus, se entregando a Cristo. E é o que vai acontecer na sua família, no seu lar, na sua casa, em nome de Jesus. Imagina aquele filho que diz assim para você: eu nunca que vou me converter. Ou aquela esposa ou marido que diz: eu nunca vou aceitar Jesus. É porque essa pessoa não sabe o tamanho do Deus que você serve. Você que começa o dia bem, na fé. Pessoal, a fé faz você ter uma visão diferente. Pastor, uma visão diferente das coisas que você não tocou, das coisas que você não visualizou com os olhos naturais. A fé faz você ter certeza. E esse é o objetivo dessa programação, para que você tenha certeza. Pastor, certeza? Sim, de que tudo vai ficar bem. Às vezes você, meu irmão, está desanimado, desmotivado, porque algo não saiu do jeito que você esperava. A Bíblia fala, lá em 1 Reis, no capítulo 19, houve um desafio entre o Deus Todo-Poderoso e os profetas de Baal. E a Bíblia fala que Elias está nesse desafio, né? E a palavra de Deus diz que o Deus que respondesse com fogo, esse era o verdadeiro Deus. Era o Deus que o povo de Israel tinha que servir. Por quê, pastor? Porque a pessoa, quando ela não tem uma intimidade com Deus real, ela começa a cochear entre dois pensamentos. A Bíblia fala que o povo servia a Deus, mas servia a outros deuses. E aí o profeta Eliseu, o profeta Elias veio e desafiou, e fez um desafio. E a palavra de Deus diz que Deus respondeu com fogo, sendo que o Deus, o Baal, não teve resposta nenhuma, mas Deus respondeu com fogo. A palavra de Deus diz que quando Jezabel e Acabe, que era o rei e a rainha do templo, ficou sabendo disso, enviou para o Elias ameaças. E a Bíblia fala que o Elias faz isso aqui. Coloca, por favor, em nome de Jesus, no versículo 5. 1 Reis, capítulo 19, versículo 5. A Bíblia fala assim, ó, volta para o versículo 3, por favor. Obrigado. O que vendo ele se levantou para escapar com vida e foi-se e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Olha para o pastor, primeira coisa, não que você não é uma pessoa de Deus, porque se tratando de Elias, ele era um homem de Deus. Ele é, porque ele não morreu. Olha que detalhe importante. E às vezes você está muito triste por algo que não aconteceu da maneira que você esperava. Mas não quer dizer que Deus não está contigo e não está no propósito. A Bíblia fala que ele, por causa dessa frustração, ele toma uma decisão de se levantar e de se afastar das pessoas. Ô amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Começou a se afastar das pessoas, começou a se isolar. A Bíblia fala que aquele que se isola, que aquele que se aparta, procura seus próprios interesses. Isso é um sinal de chateação e revolta. É um sinal que você está muito triste. E olha,
E quando você está triste, revoltado, chateado, você vai andar em caminhos e tomar decisões que não veio da parte de Deus. Escuta o que eu estou falando. Coisas que você vai decidir que Deus não está nisso. Mas, pastor, Deus vai permitir? Vai, porque é uma decisão sua. Você vai observar, a Bíblia fala que ele se levanta, traz para cá, essa câmera aqui, vem aqui. A Bíblia fala, vendo ele, o que vendo ele, se levantou para escapar com vida. Você vê que ele quer fugir ali da Jezabel. Eu entendo que o que faz ele fugir não é nem o medo da Jezabel, mas a frustração daquilo que ele imaginou não ter realizado. Porque o que ele queria ver mesmo é ver Acabe e Jezabel convertido. Mas a Bíblia fala assim, ó, e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço auxiliar. Ele quis se afastar. Aí no versículo 4, a Bíblia fala assim, coloca o 4. E ele se foi ao deserto, ao caminho de um dia. Ao deserto? Espera aí, para onde você está indo? Uma coisa é quando aparecem desertos na nossa vida. Pastor, o que é deserto? Deserto é problema, luta, adversidade. Uma coisa é quando nós nos deparamos, melhor dizendo, com um deserto. E aí o que você tem que fazer? Você tem que passar a enfrentar. Você tem que lutar e acabou. Outra coisa, vem cá, câmera. Outra coisa é você ir atrás de deserto. Ir atrás de deserto é a pior decisão que você toma, meu irmão. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo isolado, triste? A Bíblia diz que, olha só, vem câmera, vem, que eu quero mostrar para as pessoas aqui, ó. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E ele fala assim, ó, e pediu no seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele entra e fala, não sou melhor do que ninguém, as coisas não acontecem na minha vida, mas esse cidadão aqui, esse que é homem de Deus, ele acabou de ter uma experiência de ver o fogo cair do céu. Ele acabou de ter uma experiência de falar assim, ó, não vai chover. E através da palavra dele não teve chuva. Através da palavra dele caiu chuva. Ele teve experiências grandes diante de Deus, mas quando Deus não fez aquilo que ele imaginou que seria da forma dele, ele ficou chateado, triste. Talvez é você que está fazendo isso, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Esse desânimo todo vai fazer você andar no deserto. Vai fazer você, às vezes, pedir no seu ânimo a morte, e Deus não quer isso. Deus não está nisso aí. Você está tomando decisões só. Levanta. Pelo contrário, o nosso Deus, ele levanta você a tomar decisões certas. Olha cá, versículo 5. A Bíblia fala assim, ó, deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Aquele sono da morte que veio sobre a vida de Jonas, né? A Bíblia fala assim, ó, e eis que então um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. Sai disso aí. E agora eu quero ser um anjo de Deus na sua vida agora, em nome de Jesus. Levanta-te, come direito. É verdade. Não estou falando para comer desesperadamente. Come direito, parou de comer. Ou às vezes você desconta tudo na comida. Não. Come direito, levanta-te, tenha bom ânimo. Se você observar, a Bíblia, ela sempre incentiva o homem a ter um ânimo pronto, a ser animado, a estar disposto. Então, você que está me assistindo aqui agora, mulher de Deus, homem de Deus, do jeito que está, não vai. O nosso Deus está usando essa programação para dizer, levanta-te e viva o melhor de Deus em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. E olha, na quarta-feira eu estarei fazendo a unção da proteção. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Você vai ficar agora, eu tenho certeza que você vai ser tocado e abençoado com
testemunhos, pessoas que foram curadas, um compilado de testemunhos, pessoas que foram curadas pelo poder de Deus. Rua Princesa Isabel, coloca aqui grande. Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Eu te espero aqui em nome de Jesus, nessa quarta-feira de bênção e de vitória. O que Deus fez aí? Não foi agora no momento, né? Mas pode contar. Foi essa semana. A minha irmã pediu oração, porque ela ia fazer uma cirurgia de risco. Sim. Ela tem 84 anos, mas ontem a filha dela ligou para mim chorando, que eu disse que ia orar por ela, né? Ela mandou a foto dela no hospital recebendo alta, achando graça, e o médico disse que ela ia sair ontem mesmo. Se operou num dia e ia sair no outro, graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus. Para a honra e glória de Deus. Quem faz isso é Deus, né? A cabeça foi uma coceira que eu tinha no meu corpo há mais de 3 anos. E eu orando, eu pedi a Deus que eu fosse curado dessa enfermidade. E eu fui curado para a honra e glória do meu Senhor Jesus. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor Jesus. Qual o nome da senhora? Jalmecil. Eu estava com um problema na minha casa muito sério, pastor, muito tempo. E essa semana eu fiz esse planejamento e já comecei, já estou terminando. Tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido? Glória. O problema Que tinha no telhado, entendeu? Vinham vários pedreiros, não deu certo. Quando foi ultimamente, pronto, arranjei um que resolveu. Colocou no planejamento. Pronto, é só colocar diante de Deus, Deus opera. Vamos aplaudir Jesus. Quarta-feira é dia de consagrarmos as nossas famílias ao Senhor. São momentos de oração, reflexão e intercessão por todos os lares. Não importa como está a sua casa, Deus tem algo novo para a sua família. Teremos reuniões em 5 horários ao longo do dia: 7 horas, 9 horas, 12 horas, 15 horas e 19 horas. Um desses momentos certamente se encaixa na sua rotina. O pastor Isaías Lima estará ministrando a palavra e orando por todas as famílias presentes. O endereço é Princesa Isabel 1103. Venha buscar direção, paz e unidade para o seu lar. Quarta-feira da Sagrada Família. Sua presença vai fazer a diferença. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe a sua vida. Tenho certeza que Deus vai abençoar, tá? Eu te espero aqui na nossa igreja, Igreja Internacional da Graça de Deus, do Show da Fé do missionário R.R. Soares. Na mesma fé, nós temos aqui também o pastor Rocha. Pastor Rocha, bom dia. Bom dia, pastor Isaías. É isso mesmo, a mesma fé no nome de Jesus. Deus tem operado milagres e maravilhas aqui na cidade de Maranguape. Não só em Maranguape, né, pastor Isaías, mas toda a Igreja Internacional da Graça de Deus tem visto milagres da parte do Senhor Jesus operando neste ministério. Por quê? Porque a palavra de Deus ela tem poder para transformar a vida. Então não será diferente na sua vida. Venha para os nossos cultos. Eu quero te convidar aqui para a cidade de Maranguape. Quero te dar o endereço, tá bom? O endereço da Igreja Internacional da Graça de Deus em Maranguape. Fica na Avenida Estênio Gomes, número 70, no centro de Maranguape. 3 cultos de bênção. Eu estarei presente ali, orando por você, ali em nome de Jesus Cristo, nesses 3 horários. 8 horas da manhã, o primeiro culto. Segundo, às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde. E o terceiro, 19 horas. Venha, escolha um desses cultos, me procura ali na igreja. Eu quero orar por você. Que Deus há de abençoar o seu pão e a sua água, no nome de Jesus. Abençoar toda a sua casa, toda a sua fonte de renda, a sua vida espiritual, no nome do Senhor Jesus. Te aguardo. Porque olha, pastor Isaías, que maravilhas Deus tem feito no nosso meio. Glória a Deus, aleluia, 986757493. Também tem um telefone fixo 3212, coloca os pastores atendendo, 3212-1151, 3212-1151, 986757493, esse é o número do WhatsApp. Então você pode participar, manda sua mensagem, dá o seu bom dia, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Fica agora, em nome de Jesus, uma novela da vida real. Pessoas reais que foram abençoadas, impactadas pelo poder de Deus, em nome de Jesus. 25 anos atrás, eu tive esse problema no joelho que
Foi num período de 6 meses, né, que me atrapalhou bastante. Com a perna inchada, não dobrava o joelho. E os médicos não encontravam o que era, o que tinha acontecido, né? Isso aí atrapalhava ela tanto no serviço, né, passeio, em casa, fazer limpeza. Antes mesmo de eu começar a frequentar a igreja, eu assistia o missionário pela TV. Que passou a ter esse hábito de ficar assistindo durante a noite ali. Assistindo as pregações dele, ele olhou para mim, como se fosse para mim. Ele falou pra gente colocar a mão aonde era o local da dor. Eu botei a mão no joelho esquerdo e ele pediu para que fizesse os movimentos e eu saí já festejando da cama, porque foi muito maravilhoso. Aí um dia eu cheguei em casa, ela tava eufórica porque ela tava sem a dor no joelho, porque ela tinha assistido, né, que nem um tal de R.R. Soares na TV à noite, que fez a oração e não tava sentindo mais nada. E dali pra frente nunca mais teve problema no joelho. O missionário nesse dia, ele disse para procurar uma igreja evangélica. Acabou indo pra Graça, eu fui junto. E a partir dali que eu entrei na igreja da Graça, que houve uma virada de chave, que eu chamo, na minha vida, na vida da minha família, da minha casa. No ano de 2013, o casal se tornou membro da Igreja da Graça. Aprenderam a reivindicar as bênçãos e assim conquistaram o sonho da casa própria e muito mais. A minha mãe morava sozinha, então é para que ela não ficasse sozinha. Então criou uma casa, um lugar que tivesse 2 casas independentes. Sempre buscando por um lugar melhor, pelo carro, por tudo, né? A casa era pequena. Os cupins começaram a tomar conta, a gente reformava e não acabava nunca aquela reforma, estava sempre, quando começava uma coisa, aparecia outra. A oração, um projeto de vida, né? Às vezes a gente desanimava porque é difícil. Através do projeto de vida, então, eu comecei a pedir ali em oração, né? Colocava os detalhes, ficasse no local que a gente sempre sonhou que era um lugar de esquina. Queria que tivesse mais banheiros. Até que Deus, na hora certa, honrou a gente. Questão financeira, tá? Da minha parte, eu teria nada. Deus multiplicou esse nada. Aí eu tinha feito concurso, estava quase encerrando o concurso, me chamaram, né? Fui nomeado. Deus deu estabilidade para ele como trabalho, né? E através desse trabalho, multiplicou pra gente. Deus nos abençoou. Meados de 2023, esta casa, a casa que a gente pediu de esquina, né, com um local para o carro, que a mãe ficasse bem acomodada, para mim ter meus animais, atender meus bichos. São 2 casas, né? Tem a casa que fica a sogra, que são 3 quartos, banheiro, sala, cozinha, né? Aí tem a nossa parte do lado, que tem a garagem pro carro, que a gente queria tanto com a garagem fechada. E veio 3 banheiros do lugar, do espaço que a gente tinha, dá pra contar como se fosse 4 vezes mais. O que a gente nem tinha pedido, Deus deu, né? Mudança de 8 anos pra cá, assim, desde que a gente veio de Porto Alegre, é imensa, né? O carro foi uma bênção também, porque ele virou um instrumento de trabalho nosso. Deus me abriu uma porta, que eu trabalho hoje autônoma. A gente não faz nada sem abrir a Bíblia, sem meditar, sem perguntar. A questão do patrocínio, ela é muito importante. Porque a gente sabe que tem pessoas que precisam. A gente mora num lugar bom que Deus deu, graças a Deus. E a gente queria que todos pudessem ter. Então, eu acredito que o patrocinador é mais do que uma oração, é mais do que um favor que tu faça, né? Que é aquilo que a gente não consegue fazer, Deus faz. É, Jesus, o senhor é tremendo, hein? Glória, que testemunho lindo, abençoado. E só falta você, em nome de Jesus. Vem participar. Vem, meu irmão. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes você já ouviu críticas. Às vezes, vou para a igreja. Você vai para a igreja? Quantas vezes tem crítica agora? Você vai para a igreja para quê? Para dar dinheiro para o pastor? Não é isso que o pessoal fala? Você vai para a igreja para quê? Só quem vem e tem a experiência aqui. Porque uma coisa é quando falam e você dá crédito. Eu acho que eu vou te dar até um conselho. Você tem que parar de ficar ouvindo pessoas, parar de ficar dando crédito ao que as pessoas dizem e ver o que Deus fez. Eu estou mostrando para você
milagres de pessoas que vieram na fé. Então, olha aqui, ó. Mostra aqui, tela cheia. As pessoas buscando e adorando a Deus. Essas pessoas aqui vieram das suas casas e colocaram a vida delas na mão do Senhor. Elas têm problemas? Têm. Mas elas entenderam que só o Senhor é Deus e só Deus pode mudar a vida delas. E quantos testemunhos, pessoal, aqui acontece aqui nesse lugar santo, nesse lugar abençoado que nós consagramos a Deus. Na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Esse lugar é lugar de adoração. Esse lugar, meu irmão, quando você entrar nesse ambiente, pode mostrar a imagem. Pode mostrar a imagem da entrada, a gente entrando na igreja. Quando você entrar nesse ambiente, você vai sentir a paz. É um lugar consagrado. É um terreno abençoado. Quando você entrar, você vai sentir a paz de Deus na sua vida. As pessoas buscando a presença de Deus, colocando diante de Deus as suas situações e crendo que o Senhor está no controle de tudo. Você vai ficar agora com Semeando Fé, com o missionário R.R. Soares. Daqui a pouco eu volto com muito mais. O povo de Judá estava perdido em feitiçaria, bruxaria, queimando incenso para deuses, queimando os filhos com fogo. E diz aqui Jeremias 44, 21, porventura não se lembrou o Senhor e não lhe subiu ao coração o incenso que queimastes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais e vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra? Deus ficou magoado com eles. Não faça coisa que a Bíblia condena. Só faça o que a Bíblia aprova. Vocês serão abençoados. Amigo, a nossa vitória só tem um vencedor. A nossa batalha só tem um vencedor. Aquele que teme a Deus. Eu oro por você agora, Pai. Vou usar o poder que o Senhor me deu diante de Ti para libertar essa vida. Todo mal que está nessa pessoa saia, vá embora. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que quer dizer família? Família quer dizer amor, companheirismo, diversidade, aprendizado de vida, união, unanimidade. A família não é algo que nos é dado perfeita e preparada, mas nos é dada como uma semente que necessita de cuidados constantes para crescer e desenvolver-se. Devemos, portanto, estar conscientes de que é preciso trabalhá-la e cultivá-la constantemente com muito amor. Se até hoje sua família tem sido o oposto e só se vê desilusões, brigas, ciúmes, separações, e você está cansado de tudo isso e quer uma mudança total em seu lar, esta reunião foi feita para lhe ajudar. Quarta-feira da Sagrada Família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha colocar a sua família na mão de Deus e lutar para ver a transformação do seu lar por completo. Na Rua Princesa Isabel, número 1103, entre as ruas Clarindo de Queiroz e Duque de Caxias. Estacionamento amplo e gratuito no subsolo. Quarta-feira da Sagrada Família. Bom dia, minha irmã, paz do Senhor. Qual é o seu nome? Rosângela. Conta o que Jesus fez. Pronto, ano passado, quando teve a oferta, né, da coluna, no caso a oferta dos 365, que era referente a R$1 por ano, quando o pastor falou sobre a questão da oferta, todo ano eu participo. Então, ano passado, como eu não estava trabalhando, não tinha um trabalho fixo, eu trabalhava na minha loja online, onde eu recebia apenas R$400. Então, eu recebia 200 por quinzena. Então, eu queria muito participar, porém, eu pensei sobre a questão do valor, que era um valor que, para mim, no momento não dava. E, na época, eu tinha sido chamada para fazer um bico no meu antigo trabalho. Então, era mais ou menos 3 dias e ele passou para 15 dias, fiquei 15 dias lá. E aí, quando o pastor pediu para mim solicitar a oferta, e ele pediu para a gente pegar de coração, pegue de coração que Deus vai fazer acontecer, então eu acabei de coração, né, acabei pegando, e isso foi um domingo.
Quando foi na segunda-feira que eu fui na empresa, que eu estava fazendo somente um bico, o dono me chamou, sendo que eu já tinha recebido, ele me chamou lá em cima, eu até fiquei nervosa, né, porque eu não sabia o que era. Então ele me entregou em espécie um valor de R$1.080. Então eu fiquei nervosa e perguntei para ele, né, o que era aquilo. Ele disse que era meu, aquele dinheiro era meu. E eu fiquei pasma e eu pensei, não, esse dinheiro foi Deus que me mandou. Então assim que eu cheguei em casa, fiquei tão feliz que eu falei meu esposo, cheguei em casa e disse, olha, expliquei para ele a situação e disse, primeira coisa que eu vou fazer, isso foi um dia antes de eu fazer a oferta, né? Receber o dinheiro para a oferta, um dia antes. E aí eu disse, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar minha oferta. Então eu tirei o valor de 350, aí ficou faltando só R$16, que eu fiquei para colocar depois. Essa primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha oferta. E quando eu tirei a oferta de 350, coloquei no saquinho, né? Isso foi o mês de setembro. Então, do mês de setembro, que eu trabalhava na minha loja online. Aí depois eu deixei de fazer o meu bico, continuei na minha loja online. A gente recebeu uma bênção tão grande que eu sempre pensava que online é difícil você vender R$10.000, né? E aí eu sempre pensava, quero vender, eu até anotei também no papel, que eu queria vender R$10.000. E aí, depois desse dia, a gente começou a ter bênção. A gente vendia todos os dias muita coisa, né? Que era loja de suplementos. E a gente conseguiu vender R$10.000 no mês, isso no online, né? E a gente teve uma bênção tão grande que nesse ano a gente conseguiu colocar a nossa loja física, que foi até no shopping, um quiosquezinho no shopping. E aí eu disse, não acredito. Então, até fiquei comentando com meu esposo que eu não pensava em colocar uma loja física naquele ano, né? Nem imaginava que eu ia ter o valor, e Deus me deu a benção no dia seguinte. E a gente só teve bênção, a gente conseguiu muitos clientes, a gente vendia demais todos os dias. Só que eu estava muito ansiosa para contar a bênção. Então, o inimigo era tão sujo de uma forma que quando eu estava, acho que faltando 3 dias antes para mim contar a bênção, para poder entregar, eu estava muito ansiosa e dar o testemunho. Eu tive uma doença, comecei a ficar doente, fiquei doente, tive uma dor de dente, meu rosto ficou muito inchado, então eu não consegui dar o testemunho no dia. Mas eu senti tanta dor que eu não conseguia dormir, eu chorava demais. E no domingo, meu esposo disse, né, que para entregar, ele falou, e aí, você vai? Aí eu disse, eu vou porque eu tenho certeza que o Deus vai acabar com essa dor. E isso era 3h10, 3h15. Quando eu fechei a boca, 5 minutos depois, a dor sumiu. Foi de uma forma tão grande que eu olhei para ele e disse assim, a dor sumiu. Ele, não, tu tá de brincadeira, porque tu quer ir pra... Eu disse, não, tô de brincadeira, sumiu, não tô mais sentindo a dor. E aí eu não senti mais dor naquele dia. Então foi bem em cima de mês. Não consegui contar o testemunho no dia, né, que no ano passado. E todas as vezes que eu tentava fazer não dava certo. Mas esse ano, com a honra e a glória de Deus, eu consegui contar o meu testemunho. Quem fez isso? Jesus. Boa tarde, irmão, paz do Senhor. Conta o que Jesus fez. É referente ao propósito de coluna da Casa de Deus. Eu e minha esposa estava procurando um colégio novo para o nosso filho. O colégio que ele estava estudando não estava dando certo na parte administrativa, né? A escola não estava correspondendo à parte dela de contrato e também a gente estava querendo mudar ele de escola referente a ter uma educação cristã no dia a dia, sendo que o colégio cristão, aonde você for, sempre tem um custo de mensalidade mais alto e não ficava dentro do nosso orçamento, até dobrava o valor, né? E a gente foi procurar perto da nossa casa, o mais próximo, e realmente dobrava o valor da mensalidade. Nós fomos lá e conversamos com a diretoria da escola e fizemos uma proposta de desconto, disse que era inviável, mas ela ia falar com o dono da escola. E quando eu fui passar no altar e pegar o propósito, eu pedi isso a Deus, coloquei isso diante de Deus, e quando foi no outro dia, a diretora da escola já retornou, colocando o valor da mensalidade, da matrícula, e todos os demais itens no mesmo valor que era da escola anterior. Então Deus assim honrou o propósito da gente, a fé da gente, que o valor do propósito que Deus colocou no meu coração de pegar veio de retorno mais que 10 vezes daquilo que a gente colocou no altar de Deus. Glória a Deus. Quem fez isso? Jesus. Deus falou comigo na hora, peguei ela, botei ela em cima da cama, tirei todo o sentimento e entrei na fé. Entrei na fé e falei assim, ô febre, doença, solta a vida dessa criança agora. Eu lembro que eu nem chamei de filha.
Porque a fé é minha filha. Mas a fé, quando você usa ela, não pode ter nenhum tipo de sentimento, sentimentalismo. Não pode ter. Tem que ter a fé. Sai dela agora, em nome... E eu usei a fé, irmão. Aí eu peguei e falei assim, vai lá dar um banho gelado nela, mãe. Pega lá, vai dar um banho... Como é que é? Pode ir lá, enche a banheira com água fria e dá banho nela agora, estou falando. Vai dar banho nela e essa febre vai passar, ela vai ficar boazinha. Acabou. Eu não quis nem pegar ela mais no colo. Pastor, que isso? Ela precisa do carinho. Não, agora não. Bota lá, dá banho, deita ela, ela vai ficar boazinha. A fé, ela exige uma postura, meu irmão, diferenciada. Não tem dó. Você não pode ter dó de ninguém. Você não muda a vida de ninguém. Para ajudar alguém, você precisa de fé. Mas só que a Bíblia diz assim, ó, coloca, pode continuar aí. A Bíblia fala assim, versículo 4, pastor, muito obrigado. E os moradores das cidades estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Meu irmão, nem todo mundo vai apoiar suas atitudes. Nem todo mundo vai falar assim, ó, nossa, mas que postura. Nem todo mundo, viu? E se você, meu irmão, ficar triste porque não foram todos que te apoiaram, você está perdido nessa vida. Está perdido. A irmãzinha estava falando comigo, né? Ela me encontrou aqui na rua, minha reunião depois do meio-dia, fui levar as filhas na escola, ela me encontrou e falou, pastor Isaías, eu quero pedir perdão para o senhor. Eu falei, por que foi? É porque quando o senhor chegou aqui, eu até falei para a obreira ali, eu não gostei desse pastor, não. Ah, porque ele vai para a TV e fica tomando café? O negócio de ficar tomando café, tem que pregar o evangelho. Não sei o quê. Mas, pastor, estou pedindo perdão para o senhor, porque eu entendi. Eu entendi que um momento ali o senhor está aproximando as pessoas. E muitos ali não conhecem a palavra de Deus, sim ou não? Usando até de estratégia para ter uma comunhão com as pessoas que às vezes não vão para a igreja, vão pegar aquilo dali, né? Como as pessoas gostam de uma tradição, vou tomar café todo dia ali com o pastor fulano de tal, da igreja fulano de tal. E aí é uma tática para ganhar alma. Pastor, hoje todo dia eu tomo café com o senhor. Não gostava e agora hoje pediu perdão e todo dia tomo café comigo. Na TV, ouvindo ali a palavra de Deus. Pastor, o que significa isso? A verdade é que é o seguinte, se ela gostasse ou não gostasse de mim, eu ia continuar tomando café com o povo. Eu ia continuar entregando a palavra de Deus. E pastor, olha, quando alguém diz que não gosta de mim, meu irmão, se você anda na verdade, se você faz aquilo que agrada a Deus, você pode ter certeza, isso é a coisa mais comum que tem, as pessoas não ir muito com a tua cara. Tem uns que gostam, tem uns que vai para falar assim, não, mas que esse pastor é meio enjoado, ou essa irmã, esse fulano, sempre vai ter um ou outro, mas continua na fé, na missão. A Bíblia diz no versículo 5, coloca o versículo 5, então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los, e o que? E matá-los a pedradas. Quem já levou pedrada na vida aqui? Eu não digo nem literalmente, tem gente que já, né? Mas não literalmente. As pessoas te perseguirem, levanta a mão, pela sua fé. Não vai ser a última vez, tá? Eu não quero te desanimar, não, mas a verdade é essa. Mas só que esses homens aqui estão prontos para qualquer coisa. Versículo 6, a Bíblia fala assim, ó. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito de Licaônia, desculpa. E para as regiões vizinhas. A Bíblia fala no versículo 7. Ali anunciaram o quê? Ali anunciaram o quê? O evangelho. Você tem que anunciar o evangelho. Correr, mas tudo ali é direção de Deus. Ao 8, alguém vai ser agora curado. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha o quê? Andado.
Estou lendo aqui a NTLH, uma nova versão, tá bom? Glória a Deus. Aí a Bíblia fala no versículo 9. Este homem ouviu as palavras de Paulo. Ele ouviu as palavras. Gente, é uma coisa que muda a vida de uma pessoa. Quem que Deus assim mudou? Olha para mim rapidinho, depois você olha para a Bíblia. A sua vida mudou depois de uma palavra que você ouviu aqui. Levanta a mão assim. Você mudou completamente. Cadê? Levanta a mão assim. A palavra. Eu ouvi a palavra. O nosso Senhor Jesus, antes de um grande milagre, exercia ali o seu maior ministério terreno, que é a palavra. Ele ensinava. A Bíblia diz assim, ó. E Paulo viu que ele cria que poderia ser curado. Tem gente, meu irmão, que está tão na fé que ela mostra a fé de uma transformação, de uma mudança. Eu vejo, tem gente que vem para o culto desse. Meu Deus do céu, o pastor está pregando. Amém. Glória. Não consegue nem completar. Glória. Deus. Amém, pastor. Deus vai fazer, né? Mas está tão difícil. Quando eu chego em casa, a luta é tão... Não consigo nem falar. Pastor, esses dias eu estou tão desanimado. Tem gente assim ou não tem? Deixa eu falar uma coisa para você. Escuta o que eu estou falando. Dificilmente o milagre vai acontecer na sua vida desse jeito. Você é religioso, religiosa. Você só vem para a igreja por causa de costume. Você quer ver uma mudança na sua vida? É ouvir a palavra de Deus e crer nela. Eu falo que tem gente que vem para a igreja aqui mesmo. Vem para a igreja, ouve a palavra e parece que não é para você. Parece que não é o próprio Deus tratando de você. Meu amigo, esse homem ouve a palavra e Paulo viu. Rapaz, esse cara está na fé. Esse cara vai ser curado. Vem cá, irmãozinho. Chamou ele, olhou para ele. A Bíblia fala, então olhou firmemente para ele. Olha o versículo 10. E disse em alta voz, levanta-te e fique de pé. E o homem pulou de pé e começou a andar. O homem que nunca andou na vida começou a andar. Você, se você tiver fé, escuta o que eu estou falando agora. Se você tiver fé, você, meu irmão, algo que na tua vida nunca foi para frente, nunca andou, vai dar um salto e vai começar a andar em nome de Jesus, mas você tem que crer. Vem para a igreja, irmão, para ficar... Irmão, parece que você está numa missa, Deus me livre. Só falta fazer assim. Ficar com o texto assim, botando bolinha para um lado, bolinha para o outro. Para! Irmão, você tem que ser da fé. Pastor, eu estou aqui na fé. Eu creio, essa palavra é para a minha vida. Em nome de Jesus, a minha vida vai andar. A palavra de Deus é viva, é poderosa. Versículo 11, coloca. Quando o povo viu o que Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua. Os deuses tomaram a forma de homem e desceram até nós. Aí a idolatria, você vê que o diabo é assim. Quando ele não usa de um jeito, ele tenta firmar a estaca de outro, né? É assim. Paulo está ensinando da fé, um cara creu, levantou agora, sim ou não? Nunca andou. Só que a idolatria está impregnada. Tem coisa que tem que arrancar da pessoa assim. A idolatria. Olha como é que Paulo viu isso aqui. Versículo 12. Coloca o 12. Eles deram o nome de Júpiter a Barnabé e o de Mercúrio a Paulo. Porque era Paulo quem falava. Botaram o nome de um a Júpiter e outro Mercúrio. Mandou. Olha só, olha a idolatria. Porque eles já tinham essa idolatria, já. Olha só, eles já serviam ali esses deuses, né, esses planetas, nome de planetas que tem, né? É assim? Versículo 13 diz assim, e o templo de Júpiter ficava na entrada da cidade. Lê aí, essa aqui é uma versão mais atualizada. Diz assim, ó, e o sacerdote desse Deus, que aqui está em letra maiúscula, mas porque está
toda a escrita está em letra maiúscula. Mas se você ver na arca aí, é letra minúscula. Desse Deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício a Barnabé e a Paulo. Você acredita num negócio desse? Olha como é que é. Você tem que entender o seguinte: Deus vai te usar para muitos milagres. Você crê nisso? Levanta a mão. Quem crê nisso? Deus vai te usar muito. Mas sabe o que aquelas pessoas vão fazer? E as pessoas são assim. Elas querem ter um herói. Sim ou não? As pessoas têm a necessidade de um herói. Você vai observar como esses filmes de heróis, Superman, Homem-Aranha, você vê como é que as crianças gostam disso, né? Porque o ser humano ele tem um desejo ardente de um herói. Só que eles não entenderam que o herói realmente não veste capa e nem cueca por cima da calça, né? O nosso Deus, o nosso herói faz isso? Não, o nosso herói, ele morreu na cruz por nós. Diga graças a Deus, entregando a vida dele por nós. As pessoas têm que entender que esse é o herói, nos livrando, meu irmão, do inferno. E aí as pessoas não entendem isso, eles querem adorar. Queria fazer um sacrifício para Paulo e Barnabé. Versículo 14, coloca 14. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas vestes, meu irmão, numa ação de repúdio àquilo. A Bíblia fala assim, ó, e correram para o meio da multidão e gritaram, versículo 15. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos, igual vocês, como vocês. Estamos aqui anunciando o evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. E a Bíblia diz mais, ó, e convertendo-se ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que existe neles. Olha, o Paulo e Barnabé pregando e ensinando o nosso Deus que fez tempo, espaço e matéria. Deus fez tudo isso aí. E aí, só que está impregnado neles. Ó, quer ver? Versículo 16. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Versículo 17. Mas Deus sempre mostra quem é por meio das coisas boas que faz. É Ele que manda as chuvas do céu. Porque eles acreditavam que eram esses deuses que mandavam a chuva, né? Não é assim? Deuses da colheita, eles não serviam deuses da colheita? Não tem isso aí? Deus da fertilidade? Tem isso ou não tem? Infelizmente tem. E Ele é quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. A colheita é no tempo certo. Talvez você está agoniado aí porque não aconteceu algo no tempo que você espera. Mas a colheita é no tempo certo. Pode parar de agonia. Amém? Eu não gosto de ficar falando assim. Diga para o irmão do lado. Diga para o irmão. Isso aí eu não gosto, não quer. Chatice. Mas você pode virar para a pessoa do lado agora com um ato profético e falar assim, ó, tudo tem um tempo certo. Exatamente. A Bíblia fala assim, ó, e Ele é quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Quem é que tem alegria para dar? Quem é que tem alegria para dar? Quem é que tem alegria para dar? Só tem a fonte infinita é alegria. Hoje as pessoas não andam tristes, depressivas. Eu estava vendo um depoimento de um rapaz aqui no Nordeste, agora não sei qual cidade é. Aqui, não sei se é do Ceará, ou não sei, não fala, mas ele é nordestino. E aí, ele é um rapaz muito alegre, ele ganha dinheiro com alegria na internet, todo mundo ri dele, ele faz, acontece. Só que a mulher dele filmando ele em casa assim, ó. Olha aí, gente. Ele faz a alegria de muitos. Pula, se diverte, dança lá fora, mas em casa sofre de uma depressão e uma tristeza profunda. Ele nunca está alegre, está desanimado com tudo. Isso é um vazio que só pode ser preenchido pelo poder de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Quem enche o coração do ser humano de alegria só tem um.
Deus. Pastor, estou meio triste esses dias. Está faltando você buscar aquele que é a fonte da tua alegria. Vamos aplaudir Jesus. Aqui eu fico. Ainda tinha coisa para pregar, mas ainda tem também outros dias também. É ou não é verdade? Glória a Deus, aleluia. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração através dessa mensagem. Vamos para a oração agora. Eu quero orar por você e declarar a bênção de Deus. Antes da oração, os irmãos vão colocar agora o QR Code. Pastor, eu sou dizimista da casa de Deus. Pastor, eu sou ofertante da casa de Deus. Tem um voto que eu não fiz. Tem um dízimo que eu não cumpri. E eu vou, pastor, eu vou andar na fidelidade. Está aqui agora o QR Code aqui do lado. Também tem a chave Pix, eles colocaram aqui. E o telefone, esse telefone 986757493, você vai mandar aquele comprovante que é gerado. Manda para esse número em nome de Jesus Cristo, para que possamos apresentar em nome de Jesus, tá bom? Faça com amor e dedicação, Deus vai te abençoar. Pai, eu declaro a bênção de Deus na vida dessa pessoa, este que acompanha essa programação comigo e crê que o Senhor está no controle de tudo. Eu declaro a bênção de Deus, e quando essa pessoa beber da água, todo mal, tudo que não presta, toda dor física ou da alma, tudo que aprisiona essa pessoa, vai embora agora em o nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Beba da água em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Você está abençoado, fortalecido em nome de Jesus. Você vai ficar agora, em nome de Jesus, com um pouquinho do louvor dos irmãos aqui cantando, adorando no altar da presença de Deus. Eu te espero aqui nessa quarta-feira. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, fique com Deus. Em nome de Jesus. E diga, coroamos, coroamos a ti, ó Rei, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, cante. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos todo o nosso ser. Solte a sua voz e declare: coroamos a ti, ó Rei Jesus, a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei, a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés. Consagramos. Diga: Senhor Jesus, nós consagramos a nossa vida e a nossa família diante do teu altar. Enche-nos, Senhor, nessa manhã, pois nós precisamos de ti. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Você sabe o que quer dizer família? Família quer dizer amor, companheirismo, diversidade, aprendizado de vida, união, unanimidade. A família não é algo que nos é dado perfeita e preparada, mas nos é dada como uma semente que necessita de cuidados constantes para crescer e desenvolver-se. Devemos, portanto, estar conscientes de que é preciso trabalhá-la e cultivá-la constantemente com muito amor. Se até hoje sua família tem sido o oposto e só se vê desilusões, brigas, ciúmes, separações, e você está cansado de tudo isso e quer uma mudança total em seu lar, esta reunião foi feita para lhe ajudar.
quarta-feira da Sagrada Família. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venha colocar a sua família na mão de Deus e lutar para ver a transformação do seu lar por completo. Na Rua Princesa Isabel, número 1103, entre as ruas Clarindo de Queiroz e Duque de Caxias. Estacionamento amplo e gratuito no subsolo. Quarta-feira da Sagrada Família.